Olá, seja muito bem-vindo ao Simcast, podcast da Simcom, onde a gente transforma o investimento em uma conversa clara, direta e cheia de propósito. Olá, eu sou a Ellen Sobreira e estou aqui para representar você que quer investir melhor, mas ainda não sabe qual caminho seguir. E eu sou a Nicole, eu sou do comercial e hoje, junto com um dos nossos sócios da Simcom, a gente vai ter uma conversa clara sobre investimento, super facinho de você entender. Então pega o seu café e bora lá aprender como transformar uma escolha real em uma construção para o seu futuro. E hoje a conversa com o Rodrigo, um dos fundadores da Simcom. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Nicole. Obrigado, Ellen. Obrigado pela presença de vocês. Muito bacana o nosso primeiro episódio do nosso Simcast, nossa conversa descomplicada sobre imóveis e investimentos da Simcom Empreendimentos aqui de Apucarana. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos sócios da Simcom, da construtora, conforme nós conversamos, e hoje a gente vai fazer um bate-bola bem descontraído com a Ellen, com a Nicole, clareando para você que nos assiste uma forma mais segura de investimentos. Bom, então, antes de mais nada, Rodrigo, eu quero saber de você, da onde que veio essa ideia de ter uma construtora com foco no investidor? O que moveu vocês a fazerem isso? Então, Ellen, o nosso primeiro projeto, quando nós nos juntamos em 5, inclusive o nome Simcom é por conta disso, que somos em 5 sócios da Simcom com construção. E o nosso primeiro projeto, a gente viu que ele seria muito interessante para o investidor, porque a rentabilidade dele durante a obra seria muito grande com relação à valorização do imóvel e o retorno do capital investido também, falando numa rentabilidade passiva, que é o aluguel. Então foi por isso que a gente, desde o nosso primeiro empreendimento, a gente ficou muito à vontade de trabalhar com esse público e ele vem nos acompanhando projeto a projeto na sequência. Rodrigo, eu fui conhecer o Edifício Munhoz e adorei lá. Pude visitar a obra junto com a Nicole, nós fizemos algumas gravações lá. E eu queria saber de você da onde que veio essa ideia, porque lá tem um estúdio, tem também apartamento com 2 quartos e vi que vai ter sala comercial, tudo é algo bem completo, uma localização bem legal. Fala um pouquinho para mim da onde que veio a ideia do Edifício Munhoz. Então, Ellen, o Edifício Munhoz, a gente sempre, todos os nossos projetos da Simcom, a gente sempre buscou algo que não existisse na cidade, alguma tendência de fora, dos grandes centros. A gente inovou, depois a gente vai falar um pouco mais sobre Montebello e London, que são os nossos empreendimentos anteriores, os primeiros, e no Munhoz não foi diferente. O Munhoz, ele é composto por 90 unidades, sendo 60 unidades de apartamentos estúdios, 18 apartamentos, 2 dormitórios e 12 salas comerciais na rua lateral do prédio. Qual foi nossa grande ideia do Munhoz? Estúdio, a gente escutava falar muito de estúdio há muito tempo, pensando numa rentabilidade do capital investido para o investidor. Falando diretamente em Airbnb. A gente vê inúmeros casos, inúmeros cases de sucesso por aí afora, e a gente viu aqui em Apucarana um apartamento pequeno, compacto, muito bem localizado, que nós estamos a 1 quadra da Avenida Curitiba, com farmácias, mercado, Sesc, academia, igreja, tudo ao acesso do morador. E então era um apartamento compacto, num padrão um pouco mais elevado de acabamento, e muito bem localizado. Então foi daí que surgiu o Munhoz e ele tem essa diversidade. Sim. Seja estúdio, seja 2 dormitórios ou seja sala comercial também. Legal. E já puxando o gancho dos empreendimentos, a gente vem de 2 empreendimentos de muito sucesso, né? O Montebello e o London. Explica mais pra gente como que foi os 2. Então, Nicole e Ellen, vamos lá. É muito gostoso falar do início da sociedade. A gente está indo, se não me engano, para 8 ou 10 anos de sociedade. E o Montebello começou com uma brincadeira. O Montebello foi um empreendimento com 50 unidades de kitnets em frente à UTFPR, a Faculdade Tecnológica Federal do Paraná, aqui de Apucarana. E foi um sucesso de vendas. A gente tinha, mais uma vez, eu acabei de falar em inovação na questão do Munhoz, e o Montebello foi uma inovação, que o prédio, os apartamentos são de 20 metros quadrados, mas o que a gente buscava? A gente sabia que as opções para o aluno que estudava na UTFPR,
ele só tinha algumas opções, ou de casas, onde ele teria morar com mais gente, ou de apartamento de 2 dormitórios. E a gente entendeu que muito pai que vem fazer a matrícula, ele não quer que o filho fique em bagunça, de festa, de bebedeira e de tudo mais. E a gente entendeu que a gente fazendo um apartamento menor, gerando um custo mais barato de aquisição do apartamento e, consequentemente, de locação, que isso seria uma boa alternativa. Mas, obviamente, para nós, dá muito medo. Fazer tudo que é novo dá muito medo, porque fala, por que ninguém fez até agora? Por que a gente vai arriscar? Será que vai dar certo? Sim. Mas foi um sucesso Monte Belo, a gente vendeu ele inteiro muito rápido, coisa assim de 90 dias, acho que não tinha... A gente já estava vendendo antes mesmo de ter tapume no terreno. Terreno sujo a gente já tinha algumas diversas vendas. E chamou muito a atenção da gente que assim várias pessoas, vários investidores compraram mais de uma unidade. Tem gente que tem 5 unidades, tem gente que tem 6. Então foi até engraçado, a primeira reunião de condomínio, de 50 unidades, se eu não me engano, tinham 12 proprietários. Estavam de todos os apartamentos. Porque todo mundo comprou mais um. Sim. A gente vendeu ele no lançamento a R$100 mil, então pagava durante a obra, era fácil de pagar, então ficou bem tranquilo. E além disso, nós vendemos para pessoas que moram fora do país. Nós temos 2 casos de pessoas que moram fora do país que investem com a gente. Então, super sucesso. E diante da necessidade, como ele foi vendido muito rápido, e de repente acabaram as unidades e a gente não tinha mais estoque. Aí a gente lançou o Edifício London, que é um empreendimento 100 metros para baixo, não idêntico ao Monte Belo, porque a gente teve muita cautela nessa questão de não fazer Uma coisa igual. um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola, mas aí já é um andar a mais, já tem subsolo, já tem elevador. E justamente de ser algo diferente, mais uma vez, para quem já comprou Monte Belo. Então teve o caso de quem comprou Monte Belo e acabou vindo com a gente com o London também. E o London foi outro sucesso também, 100% locado, 100% vendido, mas aí já eram mais, o London já eram mais 53 unidades, mais 50 do Monte Belo. A gente viu que era hora de sair dali e ir para outro lugar, porque senão a gente poderia comprometer o nosso próprio cliente, que era o investidor que comprou para alocar, entendeu? Então enxurrar de unidades talvez poderia gerar um atrito na questão de vacância, de locação e tudo mais. Mas todo mundo muito, extremamente feliz. Nenhum problema de construção, nenhum vício, nenhum pós-venda, problema de reclame aqui, PROCON. Legal. Todo mundo feliz da vida com a rentabilidade do imóvel, da entrega até hoje e mais ainda, com o retorno do capital investido, da alocação. Tem gente, um exemplo de Monte Belo, a gente tem pessoas que pagaram R$100 mil no apartamento, no lançamento, gastaram coisa de 10, 15 mil de mobília e hoje estão locando a 1.200, 1.400. Então ele se torna uma excelente opção até em tempos de Selic alta, que foi a pergunta anterior da Nicole. Sim mesmo, né? E não tem investimento nenhum que pague isso. Então a gente fala de peito aberto, assim, muito transparente, que a gente aprendeu a lidar com esse público. De lá até aqui a gente vem aprendendo muito e atendendo todas as dores e facilitando para ele cada vez mais. E mesmo assim tem gente que foi pro Munhoz também, né? Tem gente que tem o Monte Belo, tem London e tem o Munhoz também. Olha, que legal. Tem. E vai pro quarto também, né, Nicole? A gente tem um público fiel. Aqui não pode soltar ainda, mas já... Ah, tem aí algo por vir? Tem sim, com certeza. Ah, legal. Tem mais um por vir, nós já estamos estudando e esse vai ser bem interessante, bem bacana, voltando para os moldes do início de Monte Belo e London, mas é só um spoilerzinho de leve. Também, esse próximo que vai vir também vai ser focado no investidor. O foco da Syncon é principal o investidor. Sim, Ellen, sim. A gente entendeu que ninguém olha para esse pessoal, ninguém entende as dores, ninguém se preocupa com ele. Então, e deu muito certo. Com esses 2 exemplos que eu mencionei anteriormente, Monte Belo e London, a gente aprendeu a lidar com eles. E a nossa construtora automaticamente ela acabou indo para esse nicho. Então, o quarto vai ser focado para ele 100%. A nossa conta é inversa. A gente não quer saber o valor de venda e o valor de custo. Inicialmente, a primeira coisa, o nosso comprador, ele vai ter quanto de rentabilidade nesse imóvel? A gente começa do outro lado. É legal, a conta é boa para ele? Então tá. Então, vamos para o segundo passo. Qual vai ser o custo? Qual vai ser o valor de venda? É viável? Não é? E vamos em frente. Sim. O primeiro passo de vocês é pensar no investidor. Depois... Exatamente. Isso. Exatamente. Legal. Exatamente.
Rodrigo, e da onde que surgiu a ideia da Cinco? Quem que começou com isso? Como é que foi o início da Cinco? Não, e essa é uma dúvida que eu sempre tive também. Eu trabalho pra construtora, mas nunca tive coragem de chegar e perguntar. Todo mundo quer saber. Todo mundo Então quer saber. vamos lá, vamos sanar a dúvida de todo mundo. Ellen e Nicole, né? Foi muito engraçado. Nós somos um grupo de amigos, a gente já se conhecia. E de repente surgiu. Eu vinha de uma experiência de um prédio já na cidade. O Ricardo, da R1 Engenharia, é o nosso engenheiro responsável, técnico. O Henrique, irmão dele, também é engenheiro. E o seu João e o Anderson, eles fizeram o loteamento do nosso primeiro empreendimento, que foi o Monte Belo. Mas foi numa conversa assim, sem pretensão nenhuma, onde eu já tinha falado algumas vezes com eles, com o Anderson, vamos construir prédio naquelas áreas que vocês têm. E aí, coincidentemente, no outro dia, ele tinha uma amizade mais afinada com o Henrique falou, olha, eu queria fazer alguma coisa com vocês. Ele falou, opa. Aí o Anderson, no meio do caminho, falou, bom, o Rodrigo quer fazer prédio, você quer construir? Vamos se juntar todo mundo e vamos partir para o primeiro empreendimento. O Ricardo, como nosso engenheiro, apresentou o projeto do Monte Belo, um projeto fantástico, todo mundo se encantou por ele no primeiro momento, e aí deu tudo certo, aí foi só alegria, aí nós executamos o primeiro foi um sucesso, como a gente já falou, e tanto é que faltaram unidades, nós fizemos um Monte Belo na frente da UTF-PR, então foi muito interessante, ele deu uma valorização muito longa durante a obra, do pré-lançamento até a obra, e também o retorno no valor de locação, ele é algo absurdo, fora da normalidade. E aí o primeiro foi um sucesso, depois do primeiro deu tudo certo, e aí a gente já partiu para o segundo, o segundo foi o London, também um sucesso, e agora estamos no Munhoz. Mas foi assim que surgiu, mas foi uma conversa sem pretensão, a gente não imaginou que a princípio seria uma sociedade só para um empreendimento, e de repente nós estamos aí Tomou essa chegando no proporção, quarto já né? daqui a pouco. E esse é um pilar da nossa construtora mesmo, né? A amizade é um pilar grande nosso. Com certeza, agora, com certeza. Amizade, transparência, seriedade, honestidade acima de tudo. A nossa sociedade só deu muito certo por conta disso desde o início. Nós 5, a gente não esconde nada de ninguém, é uma transparência constante. São 5 sócios, são 5 ideais diferentes, são 5 objetivos diferentes, mas a gente senta numa mesa e a hora que a gente senta, E une os sai tudo propósitos. resolvido. Com certeza, Legal. sempre foi assim. E que continue por longos anos. Sim. E agora vamos para uma pergunta que eu recebi bastante essa semana. Rodrigo, vale a pena investir ainda mesmo com a Selic alta? Com certeza, Nicole, vale muito a pena. A gente sabe historicamente que o imóvel ele tende-se a valorizar durante o tempo. E em época de Selic alta e inflação também alta, isso fica mais caracterizado ainda porque o imóvel sempre acompanha, no mínimo, a inflação. Além disso, o que isso gera? Uma proteção ao poder de compra do investidor, ao seu dinheiro, que se ele deixar aplicado, isso vai se degradando, vai diminuindo, e sem falar também na renda passiva de aluguel desse imóvel. Muito legal, porque tem muita gente, né? Isso é muito importante, porque tem muita gente que tem muito medo de investir por conta desse medo, né? E daí de perder, achar que vai estar perdendo, mas a sua explicação garante pra gente que não. Investir em imóvel com certeza vai fazer com que ele valorize cada vez mais. Exatamente. Agora, para fechar esse Simcast, eu quero pedir um conselho de quem vive isso todo dia. Rodrigo, qual dica você dá para quem está começando a investir agora? Nicole, com relação a investimento em imóveis, a primeira dica é sempre ter muita cautela, de saber aonde você está colocando seu dinheiro, verifica a idoneidade da empresa, se possível também dos sócios, veja qual o portfólio entregue de edifícios, se existe algum problema grave de pós-venda, de Reclame Aqui, de Procon, essa é a minha dica. Verifique, cuidado, cautela e avalie bem a empresa aonde você está colocando seu dinheiro. Eu acho que é o principal.
Olha, essa eu vou tatuar na mente, anotadíssimo, porque é realmente uma coisa que a gente não para pra pensar. Tipo, você olha um prédio lá e fala assim, tá, mas quem que pensou nisso aí? Quem que foi que decidiu fazer isso aí e o porquê? E aí, tendo essa conversa com você, a gente conseguiu acessar a pessoa, né? As pessoas A que... fonte, foi direto na fonte. Exatamente, dessa vez, né? que tiveram a ideia, né, de montar tudo isso. Exatamente. Isso a gente consegue, viu, Ellen? A gente consegue falar com muita transparência, com muita propriedade, porque a gente está caminhando para o nosso quarto empreendimento na cidade e, assim, zero de reclamações, zero de problemas judiciais, reclame aqui, Procon, zero questões de pós-venda no que diz respeito à construção propriamente dito. Então, isso eu venho aqui e exponho a cara sem medo nenhum, porque isso a gente pode falar com propriedade. Sim, e realmente, né, assim, construção é uma coisa que dá um frio na barriga, um medo de você ir lá e investir tão caro em um imóvel, né, em alguma coisa, e no fim ele não dá certo, mas que bom que temos você aqui para falar sobre isso. Com certeza. Agora, com essa mudança de mercado, também bastante jovem tá nessa de investir, tá querendo, tá ali comprando um prédio. O público da Syncon também é isso, né? A gente, nesse último empreendimento principalmente, né, Nicole, a gente está vendo uma guinada primeiramente pelo projeto, que o projeto é um estúdio, então ele já acaba atraindo um pouco mais o jovem, mas ao mesmo tempo também com o investidor, a gente focado na locação de Airbnb e rentabilidade na questão de retorno do capital investido. Mas a gente viu no Edifício Munhoz, que é a nossa obra atual, que a gente acabou trazendo o jovem, principalmente para algumas ideias de bike compartilhada, a localização no centro, questão de automação, que a gente pensa em oferecer para os nossos clientes. Então, com certeza, esse projeto acabou trazendo um pouco mais dos jovens também, por ser estúdio. E esse foi mais um Simcast, um espaço para quem quer investir com mais clareza, segurança e propósito. Segue a Syncon nas redes sociais, acompanhe os próximos episódios e a gente se encontra na nossa próxima conversa.